O seminário vai ser em português, né? Vai, Cid, vai ser em português. Ele está Ok. todo em inglês, porque eu apresentei ele fora primeiro, e o resumo, depois é que eu percebi que eu mandei em inglês, porque eu simplesmente aproveitei o resumo que tinha mandado, mas vai ser tudo em português, sim. Ok. Tá, já está gravando, podemos começar. Tá bem, então eu quero inicialmente, deixa eu ver se eu coloquei aqui o lugar correto, eu estou vendo a tela aí. Bom, mas eu quero então inicialmente fazer uma introdução aí para o palestrante de hoje. Primeiro dizer que esse é o primeiro seminário da nova série, que vai cobrir então os próximos 3 meses. Então, 4 meses, desculpa, vai até agosto. E nós vamos ter então toda sexta-feira algum palestrante procurando distribuir ao máximo as áreas que serão cobertas. Então, a ideia é de se ter uma distribuição equitativa nos vários colóquios, tentando trazer pessoas que vão falar de áreas que podem até não ser as mesmas do departamento de física, mas tentando evitar acúmulo numa mesma área, assim como foi procedido nos semestres passados. Bom, hoje o palestrante, então, é o Fernando Parísio, que é o atual coordenador da pós-graduação do DF. Então, é muito oportuno, porque esse colóquio é uma promoção da pós-graduação. O Fernando Parísio, ele fez o bacharelado e o mestrado em Física na UFPE, o doutorado em Física na Unicamp, terminou em 2005, passou um ano depois como pós-doutorado ainda na Unicamp, e transferiu-se para a UFAL, onde foi professor adjunto entre 2008 e 2009. Em 2009, então, ele veio para o Departamento de Física e é atualmente professor associado do Departamento de Física. Bom, o Fernando Parísio, ele é bolsista de pesquisa do CNPq, nível 2. Os temas de pesquisa estão relacionados com mecânica quântica e teoria de informação quântica. O Fernando, ele orientou já várias pessoas, orientou teses concluídas em mestrado, são 7 teses, 3 teses de doutorado e teve 2 pós-doutorado. Então, um desempenho aí bem profícuo, né? Com um número de teses bastante grande para o tempo de doutorado que ele tem. Então, atualmente, o Fernando é o coordenador da pós-graduação do DF e vai falar hoje, então, sobre pesquisa que tem a ver com medidas em mecânica quântica. Então, Fernando, por favor, a palavra é sua aí. Tá bom. Obrigado, Cid, pela introdução. Boa tarde a todos. De fato, achei oportuno que eu desse esse colóquio, já que eu, como coordenador, demorei um pouquinho a organizar o semestre dos colóquios, eu achei que eu deveria assumir o inicial, né? Então, esse colóquio, ele tem um lado difícil de ser tornado atraente, porque ele tem um caráter um pouco mais formal do que, eu diria assim, a média, né? Por outro lado, então, por exemplo, ele é geral, eu não vou me reportar, não vou mencionar um sistema físico específico, mas sim um arcabouço meio geral que pode se aplicar a vários tipos de recursos, eu vou dizer o que é isso, né? Por outro lado, a matemática que eu vou usar nesse formalismo, ela é simples. Então, eu fiz a coisa na expectativa de que alunos, no fim da graduação, por exemplo, possam acompanhar bastante do raciocínio, não só do começo do colóquio, mas até um bom pedaço dele. Né? Então, Fernando, vamos ver se eu fui... Pois não. Não sei se só sou eu, mas eu não estou vendo o slide, não. Viu? Não, eu ainda não compartilhei. Vou compartilhar agora, tá? Bom, então, eu acho que eu vou conseguir esse objetivo, né? Porque eu já dei esse colóquio em alguns lugares, então eu fui, digamos assim, arredondando ele e espero que eu cumpra esse objetivo de me fazer entender, pelo menos nas ideias principais, mesmo para pessoas que ainda estão relativamente no início da sua formação.
Tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Então, quando eu começar a compartilhar, eu não enxergo mais vocês, tá certo? Então, eu vou pedir que ao Cid, ao Fernando, que qualquer comentário ou dúvida me digam, que aí eu posso responder. Você Então, já está vamos com... lá. Ah, bom, tá. Você já tinha... Ah, já tá. estava Não, eu parei e vou de novo, voltar beleza. agora. Tá. Então, vamos lá. Já vai aparecer aí para vocês. Quando começar a aparecer, por favor, me digam, tá? Foi? Perfeito. Tá bom. Então, como eu expliquei aí para o Cid, o seminário está em inglês, porque a primeira vez que eu o apresentei foi fora do Brasil, mas, então peço desculpa, mas eu vou falar tudo em português e as equações aí também são língua universal, né? Então acho que não vai ter problema nenhum. Tá? Então, eu dei esse nome aí, uma busca por medidas amigáveis de recursos quânticos, né? Medidas aí não tem nada a ver com medição quântica, tá? Medida no sentido de quantificação de recursos, né? Como você pode julgar quanto de um certo recurso você tem num certo estado físico, tá bom? Bom, eu começo esse seminário com uma espécie de parábola, né? Que é a produção em série que foi inventada pelo Henry Ford, no caso aí de carros, né? Então, qual foi a grande vantagem competitiva que se descobriu aí? Era que produzir um carro de cada vez, né, saía mais caro, era mais demorado e etc., do que você produzir em linha, colocando aí pessoas executando tarefas específicas e um monte de características que a linha de produção tem, né? Então, numa linguagem mais, digamos assim, moderna e dentro do que eu vou falar hoje, você pode dizer que o que o Henry Ford descobriu foi a não aditividade do custo de produção dos automóveis, né? Ou seja, produzir 2 automóveis, o custo de produzir 2 automóveis não era igual a 2 vezes o custo de um automóvel, né? Havia aí uma subaditividade do custo, né? Então, isso é para ilustrar que, às vezes, né, muitas vezes, especialmente em mecânica quântica, você produzir ou usar um pacote de entidades, de N entidades, dá resultado diferente de que se você fizesse N vezes o uso de uma entidade só. Tá? Então, é só para ilustrar isso aí, né? E dentro disso, ainda fora da mecânica quântica, né, uma coisa mais geral, você pode se perguntar, tá bom, mas como é que eu estimo, então? Se fazer 200 carros não é 200 vezes o custo de um carro, como é que eu posso prever esse custo, por exemplo, sem ter que, de fato, fabricar? Né? Porque eu quero saber se vale a pena primeiro, né? Então, indo adiante nesse paralelo, né, que, claro, como todos os paralelos, tem algumas limitações com relação ao que eu vou falar no uso de mecânica quântica, mas eu acho que ilustra a ideia, né? Então, eu posso abordar esse problema de pelo menos 2 maneiras. Uma, eu posso dizer o seguinte, olha, eu vou fazer uma coisa bem detalhada. Eu vou, por exemplo, estimar quanto tempo eu ganho com a prática dos funcionários de fazer a mesma atividade, né? Então, quando ele vai fazer o primeiro do dia, ele demora mais, mas o 10º ele já está fazendo mais rápido, né? Então, eu vou fazer um modelo para isso. Eu vou fazer um modelo para o fato de que o maquinário no começo está frio, ele vai esquentando. Eu vou fazer um modelo para quanto eu consigo ganhar de desconto de um fornecedor por comprar 1000
pneus em vez de 4, e assim vai. Você poderia fazer o que eu estou chamando aqui, entre aspas, de um modelo ab initio. Você tentar prever tudo e dizer, olha, com base nisso, o custo para fazer 200 carros vai ser tanto, mais baixo do que 200 vezes um carro, né? Então, você pode fazer isso, tá? Agora, claro que isso demanda um conhecimento ultra detalhado de todos os processos e custos e etc., né? E que muitas vezes não é acessível, né? Muitas vezes não vai ser fácil fazer esses modelos de como as coisas funcionam, né? Uma outra possibilidade seria o que eu estou chamando de extrapolação. Você poderia dizer o seguinte, olha, hoje a gente vai na fábrica, abre tudo, liga tudo, todo mundo chega lá e produz um carro. E aí você, depois de produzir um carro, as contas vão chegar. Você vai pagar a hora, quantas horas foi para tantos funcionários, você vai pagar a conta de energia, você vai pagar o fornecedor, e aí você não vai precisar modelar, você vai saber qual foi o custo, e vai, bom, fazer um carro só custa tanto. Fecha a fábrica, vai embora, no outro dia você chega e diz, olha, hoje a gente vai produzir 2. Aí você vai, todo mundo faz lá, produz 2 carros e fecha o barraco de novo e você recebe as contas. Possivelmente você já vai receber umas contas que somadas não vai dar o custo de 2 carros, de 2 vezes o custo de um carro, né? E você pode fazer isso para 3 vezes, por exemplo, e você vai ter 3 pontos que você não precisou modelar. Você ganhou essa conta e viu qual é o custo de produzir 1, 2 e 3 carros. E aí a pergunta é, será que existe alguma maneira autoconsistente de agora, sabendo disso, eu tentar extrapolar para 30 carros ou para 200 carros? Tá? Então, a teoria que eu vou apresentar aqui é mais ou menos uma teoria dessa de extrapolação. Tá? E, na verdade, ela não está restrita à mecânica quântica, mas recursos quânticos é onde ela vai ser mais útil, porque, como eu vou tentar convencer vocês aqui, com várias ilustrações, é muito difícil fazer a abordagem ab initio, que seria calcular, pela definição, a quantidade de recursos que um certo número arbitrário de estados quânticos carrega. Tá? Porque normalmente eu não tenho aditividade. Pronto, então essa é mais ou menos a motivação, tá? Só que agora, esqueça carros, né? A gente está agora numa indústria moderna que produz estados quânticos, sob encomenda, né? E vocês sabem, a mecânica quântica é uma teoria de ensembles, no sentido de que você não faz nada em mecânica quântica se você só tiver um estado para medir. Não é? Você precisa, para reconstruir um estado, para calcular um valor esperado de qualquer grandeza, para fazer um protocolo de informação quântica também, você precisa de uma bela quantidade, de um belo pacotão de estados, né, que foram feitos pela mesma preparação, com a mesma preparação, então você sabe que é o mesmo estado, e você está fazendo aquilo repetidas vezes. Né? Quem trabalha com tanto teoricamente quanto, e principalmente experimentalmente, com sistemas quânticos, sabe que é assim, né? Você fica lá, se for ótica quântica, você fica com o seu laser lá várias horas, porque você precisa ter estatística, né? Não é com um fóton que você vai fazer nada, tá? Então, a mesma coisa para aplicações, né? Se você quer falar de qualquer protocolo de computação quântica, de informação quântica, de transmissão de informação, né? Usualmente, o que você precisa é de uma boa quantidade de estados, né, preparados com um certo controle. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Você tem agora um fornecedor, né, digamos, é o seu provedor, do jeito que tem provedor de internet hoje, você vai ter provedor, né, de estados quânticos. Então, em particular, você precisa saber o custo disso, né, para cobrar a conta do emaranhamento. Então, você precisa, de alguma forma, saber precificar, por exemplo, isso, né? Tá? E, claro, você precisa saber fazer várias perguntas. O custo energético, o quanto de coerência eu tenho num pacote de N estados, né? Isso, tipicamente, não é N vezes a coerência de um dos estados.
a mesma coisa para emaranhamento, a mesma coisa para não localidade, e assim vai. Tá? Então, esta figura de mérito que eu quero calcular para esse pacote de estados, está aqui, né? Essa notação é simplesmente, eu estou dizendo que eu tenho N estados ρ, né? Então, produto tensorial de N estados ρ, onde esse N pode ser 200, 1000, 1 milhão, né? Arbitrário. Tá? E qualquer dessas coisas aqui, eu não estou fazendo distinção, eu estou dizendo que é uma função, né? O custo energético desses caras vai ser uma função desses caras, a coerência do estado vai ser uma função, o emaranhamento, a não localidade e o que mais você puder pensar em termos de grandezas em informação quântica. Tá? Eu estou chamando essas coisas em geral de E, porque a gente pensa muito em emaranhamento, mas não há essa obrigatoriedade. Tá? A teoria é geral o suficiente para você estar falando de qualquer grandeza de interesse. Tá? Então, eu estou me perguntando, por exemplo, no caso de emaranhamento, qual é o emaranhamento E deste conjunto de N estados ρ que eu comprei ou preparei? Tá? Ou qual é a coerência, enfim. Então, acho que está claro, né? Apesar de que eu estou usando a palavra recurso quântico, desculpa, eu voltei aqui sem querer, recurso quântico no lato sensu, né? Eu estou usando a palavra recurso porque é simplesmente para dizer, é uma grandeza de interesse, né? Mas existe, digamos assim, o uso estricto sensu também, porque existe uma teoria de recurso na mecânica quântica, né, que é bem estabelecida e onde este recurso, né, ele precisa satisfazer algumas regras que, na verdade, quase todas elas eu não vou precisar para desenvolver a minha teoria. Né? Então, a teoria se aplica a recursos num sentido mais estrito, mas também num sentido um pouco mais geral. Né? A única propriedade que eu vou precisar realmente usar é essa primeira. Né? Essa função E que quantifica os recursos de um certo conjunto de estados, ela precisa se anular na situação em que cada estado tem recurso zero. Né? Isso é óbvio, tá certo? Então, se eu pego um monte de estados separáveis, é claro que o emaranhamento desse estado, qualquer que seja a figura de mérito que eu esteja usando para quantificar o emaranhamento, tem que dar zero. Tá? A volta não é requerida. Eu posso usar uma medida de emaranhamento que dá zero para alguns tipos de estados que não são separáveis. Né? Mas essa ida é obrigatória. Tá? Uma outra necessidade na teoria estrita de recurso, mas, por exemplo, eu não vou usar isso aqui, né, é que o recurso não pode crescer sob operações livres. Operações livres são aquelas justamente que você define como as operações que não criam recurso. Então, é óbvio, no caso de emaranhamento, né, o emaranhamento eu tenho várias partes correlacionadas. Mexer somente isoladamente em qualquer das partes, mesmo que você esteja assistido por telefone, por comunicação clássica, não pode aumentar o emaranhamento. Tá? Então, na teoria de recursos para emaranhamento, a operação livre é isso aqui, LOCC, que é Local Operations e Classical Communication. Tá? Então, cada recurso que tem uma teoria formal tem uma definição de operações livres. Eu estou dizendo isso mais para o conhecimento dos estudantes, né? Mas a gente não vai usar isso. É comum também que outras propriedades venham junto, né? Mas elas não são obrigatórias. Convexidade da função E, aditividade, que já é super restritiva, etc. Tá? Então, isso aqui é mais uma digressão informativa, só para vocês saberem que eu estou falando de recurso aqui de uma maneira mais frouxa do que poderia ser. Tá? Mas isso, na verdade, é uma vantagem. Eu não preciso, para provar dos meus resultados, de nada nessa lista a não ser o primeiro item. Tá bom? Bom, qual é o problema na mecânica quântica? O problema na mecânica quântica é que quase todo recurso de interesse ele é muito difícil de calcular. Ele não é aditivo, então não é verdade que o emaranhamento de 10 cópias é igual a 10 vezes o emaranhamento de uma cópia.
a coerência de 50 cópias seja 50 vezes a coerência de uma cópia. Então, muitas vezes você consegue aplicar a definição daquela quantidade física que é relevante para calcular o de uma cópia, às vezes para calcular o de 2, às vezes 3 ou 10, mas não mais do que isso, né? Muitas vezes os matemáticos conseguem dizer, olha, para infinitas resultados assintóticos, para infinitas cópias, eu também sei te dizer quanto é que é essa quantidade por cópia, né? Então, é claro, para infinitas cópias isso diverge, mas se você divide por n, aí você às vezes consegue obter um resultado regularizado de que a quantidade de recursos por cópia é finita nesse limite infinito. Basicamente é isso que a gente hoje sabe fazer direito, a partir da definição, para a maior parte das quantidades de interesse. Claro, eu botei 1 e 2 aqui, para alguns você vai conseguir calcular para 3, para um estado em particular, para todos, mas em geral é isso que a gente sabe. E aí eu tenho uma grande zona cinza, onde nem os melhores computadores conseguem calcular essa quantidade. E o fato é que, para as aplicações, você nem vai ter 1 ou 2, porque isso não serve para nada, nem você vai ter infinito, porque isso é impossível, né? Porque isso requeriria recursos infinitos. Então, na verdade, essa nossa falta de capacidade de determinar quantos recursos estão ali conjugados num número finito mais grande de cópia tem uma problemática prática por trás. Porque quando você vai fazer um protocolo, você usa 100, 1000, né? Não usa nem 2, nem 3, nem 10, nem infinitos, né? E, claro, muitas vezes as pessoas não, mas aí o assintótico já pode dar certo. Depende, né? Há várias grandezas em que você mostra que você só atinge o regime assintótico, ou seja, esse E de ρ infinito descreve já razoavelmente bem o número, a quantidade de recursos por número de cópia, só para 5.000 cópias, 6.000 cópias. E aí já é demais, né? Você quer saber para 500, 600, 1.000, às vezes, e o assintótico também não serve. Tá? Então, isso tudo é para motivar por que eu vou apresentar o que eu vou apresentar agora, tá certo? Então, o objetivo é tentar não usar a definição para estimar essas coisas que estão aqui no meio. Tentar fazer alguma coisa parecida com aquele cara que levou todo mundo para a fábrica um dia, produzir um carro, depois 2, depois 3, e disse, agora eu vou tentar arrumar um jeito consistente de extrapolar. Tá? Pois bem, então eu vou começar aqui aos poucos. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat, aí as pessoas me avisam, ou sei lá, abrir o microfone, e eu, como disse, não estou vendo vocês, né? Então, quem quiser, se alguma coisa não estiver clara, vocês me dizem. Bom, deixa eu começar para ilustrar com um caso em que a gente sabe fazer tudo, porque ele é muito simples. Que é o caso de medidas aditivas, né? Então, existem medidas de emaranhamento, por exemplo, em que, sim, é verdade que o emaranhamento de n cópias com n arbitrário de um certo estado quântico ρ é simplesmente n vezes o emaranhamento de uma única cópia. Tá? Então, existe, por exemplo, a negatividade logarítmica, que é uma medida de emaranhamento, né, satisfaz essa propriedade. Né? Existem outras medidas, existe uma chamada squashed entanglement, que também é aditiva, ela é construída para ser aditiva. A questão é que muitas medidas, que às vezes são as mais interessantes para certas aplicações, né, a maioria, eu diria, é não aditiva. Tá? Mas então, aqui a gente está no caso simples de medida aditiva. E eu vou aproveitar esse caso simples já para fazer uma coisa que parece só uma mudança de notação, mas que já guarda uma coisa, já traz uma coisa que é mais do que isso, que está disfarçada. Então, eu vou dizer o seguinte, tá bom, veja, note que isto é uma função real, né? Isso é um número real, mas que o domínio dessa função é um cara que vive num espaço de Hilbert-Schmidt, tipicamente de dimensão altíssima, né? Porque, digamos, se você tem 1 qubit, um sistema, cada ρ
é o estado mais simples possível de um spin meio, né? Então, a dimensão do espaço de Hilbert vai ser 2, individual. N cópias tem 2 elevado a N, tá? Então, rapidamente, a dimensão do espaço onde o estado vive fica gigantesca. Tá? Então, essa que é uma das dificuldades de você calcular isso, porque rapidamente você vai para um espaço, para um domínio onde você tem uma dimensão altíssima. Tá? Então, o que é que eu vou introduzir? Olha, pelo menos para essas funções aditivas, que tudo bem, é fácil de calcular, mas vamos adiante, eu vou dizer o seguinte, olha, eu não já sei calcular isso aqui, então eu vou chamar isso de minha variável E1. Digamos, o emaranhamento de uma cópia, isso é uma variável real, E1. E N é uma variável inteira. Então, eu vou dizer que o meu, eu vou tentar expressar o meu emaranhamento, digamos, como isso aqui. Uma função que é o emaranhamento de N cópias de uma variável real, E1, que é o emaranhamento de uma cópia. Veja que o domínio... Tudo bem, isso aqui é uma tautologia, é uma coisa que não tem nada demais, mas o domínio dessa função é a reta real. Então, claro, é um domínio muito menor do que 2 elevado a n, tá certo? Claro, eu só pude fazer isso porque de antemão eu sei que é aditivo, tá? Então, por enquanto, fica mais como uma mudança de notação. Em vez de olhar para o espaço de Hilbert-Schmidt de dimensão gigante, eu calculo para uma cópia, digo que esta é minha variável real e já expresso assim. Tá bom? Pronto. Então, esse é um caso simples, o mais simples de todo. Vamos para um que mostra claramente que isso é insuficiente. Tá? Que é o seguinte, existem medidas em que acontece o seguinte, você calcula esta medida, digamos, pode ser uma medida de emaranhamento também, existem medidas de emaranhamento, em que você calcula para uma cópia e dá 0. Isto, lembrem-se, não significa que não há inseparabilidade nesse estado, porque a volta é que é requerida. Se o estado for separável, isso dá sempre 0. Agora, se isso é 0, não implica que o estado não tenha aquela propriedade. Pois bem, então existem medidas em que dá 0, e aí você calcula para 2 e obtém a surpresa de que dá não nulo. Esse fenômeno em mecânica quântica, em particular, é chamado de superativação. Aquela medida não é capaz de enxergar a propriedade quando você tem uma cópia só, mas quando você tem 2 cópias, a medida passa a dar não nulo. Tá? Então, um exemplo. Existem estados que são emaranhados, mas que não violam um certo tipo de desigualdade de Bell. Tá? E aí você mostra que, quando você considera 2 cópias, você consegue, se fizer a coisa de maneira esperta, violar uma desigualdade, aquela desigualdade de Bell. Né? Então, bem, então aqui é um exemplo claro em que a variável E1, que seria isso, que é 0, não pode nunca determinar o comportamento de um número maior de cópias, você concorda? Esse caso é impossível de ser aditivo. Porque E1 é igual a 0 e E de 2, nesse caso, é diferente de 0. Né? Então, claramente, você precisa de muito mais do que a aditividade. Né? Você precisa entender que eu posso ter coisas muito mais complicadas. Tá certo? Só para ilustrar. Pois bem, então vamos lá. Agora eu vou começar a apresentar o raciocínio que eu vou querer usar para desenvolver a teoria, tá? Ora, voltando para aquele caso da aditividade, ora, se eu sou capaz de achar uma medida bem simples em que eu posso escrever como uma função real de um único argumento e um cara inteiro aqui determinar tudo, por que não ir além e dizer, olha, tudo bem, essa função não é aditiva, ou não depende só do emaranhamento de uma cópia, mas e se eu olhar para o emaranhamento de uma cópia e de 2 cópias? Será que sabendo esses 2 eu consigo determinar o resto? Tá? Então, ou seja, será que eu consigo, partindo do conhecimento daquela grandeza calculada para uma cópia e daquela grandeza calculada para 2 cópias, eu consigo extrapolar?
né? Ou seja, será que eu conseguiria expressar esta função para um número qualquer de cópias como uma função do emaranhamento ou da coerência, ou qualquer que seja a figura, de uma cópia de duas? Tá? Então, essa é a ideia, é o começo da ideia. Tá? Por que não? Né? É possível. Não é uma pergunta proibida. E aí você pode ir mais além. Tá, então eu posso, talvez, pensar em funções que eu posso elencar um número finito de valores reais, né? Digamos, um emaranhamento de uma cópia. Eu estou aqui usando índices assim, porque não necessariamente precisa ser 1, 2, 3, 4, etc. Pode ser 2, 4, 6, 8. Enfim, eu estou fazendo a coisa mais geral possível. Oi? Maurício está querendo fazer uma pergunta. Pois não. Paris é muito básico no começo, mas só para... fazendo... É óbvio que você está numa visão mais geral, mas eu quero ver se o paralelo, por exemplo, como você disse que tem um valor zero, mas as 2 cópias, 3 cópias não teria. E isso tem um paralelo, por exemplo, com o vídeo spin, onde você tem uma configuração onde o valor esperado, de alguma maneira que você calcula, uma quantidade lá, é zero localmente e não zero no restante das correlações. Se o vídeo spin, por exemplo, poderia ser um modelo onde você teria essa matemática bem enquadrada, talvez. Tá. Ó, Maurício, deixa eu dizer o seguinte. Note que esses N sistemas, como é um produto tensorial, eles são não interagentes, né? Então, eu não sei, eu acredito que você tem interação ali, e aí essa separabilidade que eu tenho aqui fique quebrada, sabe? Então, eu acredito que não, que teria que ser uma coisa mais complicada do que isso. O vídeo spin não existe quase, porque a média dele localmente, se eu meço o camarada no instante t igual a zero, ele vai estar correlacionado com o valor desse camarada que eu meço no mesmo lugar até t infinito. É a correlação mais dramática que a gente já viu no sistema. Correlação. Eu estou perguntando se aquela matemática serviria também para esse caso, tá entendendo? É possível que o formalismo possa servir. É possível. Ok, é só... Tá. Não, é interessante porque eu até posso olhar os caminhos que se tomou nesse formalismo, né? Ok. Eu depois queria, talvez, algumas referências. Papinho aí qualquer. Tá. Bom, então vamos lá. Então eu posso generalizar e dizer, tá, então eu posso, talvez, né, conseguir descrever o emaranhamento ou a coerência, ou o que quer que seja, de 1.000, 2.000, 3.000 cópias, sabendo o emaranhamento de 2, 4 e 6 cópias. Sei lá, né? Ainda é uma hipótese restritiva, mas é uma hipótese muito menos restritiva do que você assumir que é aditivo, depende de uma variável só e linearmente. Tá? Então, a ideia é investigar isso. Tá bom? A ideia desse seminário é investigar isso. Se eu posso fazer isso para algumas figuras de mérito importante que já existam na mecânica quântica, né? E, além disso, será que toda função que eu imaginar de Q variáveis aqui, né? Por isso que eu estou chamando de Q extensível, é admissível? Né? O interessante é que não, que há uma restrição tão forte que você consegue olhar para formas funcionais específicas de possíveis funções desse tipo, tá certo? Então, eu agora vou começar a responder essa pergunta. Tudo bem, você pode ter isso aqui em alguns casos, mas não é qualquer função das variáveis, por exemplo, aqui nesse caso mais simples, não é qualquer função de E1 e E2 que se preste a candidata para descrever isso aqui, tá? Então, é isso que eu vou mostrar agora para vocês com uma coisa muito simples, tá? Então, veja. Isso aqui, né, pode ser trivialmente escrito dessa maneira, né? Ou seja, n cópias é n sobre 2 cópias, tensorial n sobre 2 cópias, tá certo? Ou 4 vezes n sobre 4, ou todas as cópias individualmente, tá certo?
Então, isso é basicamente uma tautologia aí, mas, claro, eu estou tacitamente assumindo o que aqui? Né? Bom, Rho elevado a 3/4 não é um estado físico. Não existe 3/4 de sistema físico. Né? Então, nessa igualdade aí, por exemplo, eu estou implicitamente assumindo que n é uma potência de 2. Para quê? Para garantir que toda a cadeia aqui, quando eu escrevo n sobre 2, n sobre 4, n sobre 8 e etc., todas essas frações sejam números inteiros e, portanto, eu sempre posso dizer que isso se refere a 8 sistemas físicos, 2 sistemas físicos, 1 sistema físico, mas não a 5/4 de um sistema físico. Tá? Então, eu posso, de maneira geral, dizer que Rho tensorial n vezes é igual a sigma tensorial, um número menor de vezes, n sobre k. Tá? Onde esse sigma é k vezes Rho. Novamente, é uma tautologia. Né? Agora, esse k, ele não pode ser 5 e n ser 27, porque aí eu vou ter o que eu falei para vocês. Eu quero que sempre, para toda a decomposição, eu esteja falando de estados físicos, de um sistema 2, 10, né, mas não de uma fração que não tem interpretação física. Né? Portanto, eu tenho que exigir que n e k pertençam a esse conjunto aqui, que é o de potências de um inteiro em particular. A elevado a 0, A elevado a 1, A elevado a 2. Né? Aqui o meu A, eu escolhi 2, mas poderia ser 3, 4, 5. Tá bom? Então, isso é uma tautologia. Eu estou simplesmente dizendo que Rho elevado a n é igual a Rho elevado a k, n elevado a nk. Né? Só que esse elevado aqui é produto tensorial. Tá bom? Se esta igualdade aqui vale, então é claro que qualquer figura de mérito que eu calcule para esse estado tem que ser igual para esse cara, onde sigma é Rho k vezes. Tá certo? Então, isso é uma tautologia nesse ponto, né? Porque eu estou falando dos mesmos estados. Então, a identidade matemática. O interessante é que quando eu vou para aquela notação que eu introduzi, isso consiste num vínculo não trivial. Pelo seguinte, note, quando eu uso aquela notação, lembre que eu escrevi assim, ó, E de Rho n vezes tensorial, eu vou expressar como é n de uma função real, é 1. Então, veja, deste lado direito, isso aqui fica assim, é n, né, é n vezes de E1. Tá? E deste lado aqui fica assim, qual é o número que está aqui? N sobre K. Então, N sobre K que entra aqui. Qual é o número real? O número real é o emaranhamento deste cara aqui, de uma cópia só de sigma. Mas sigma é K vezes Rho. Então, o que entra aqui é K de E1. Tá? E isso, interessantemente, passa a ser um vínculo não trivial. Por que aqui era trivial e aqui não é? Porque aqui automaticamente respeita a estrutura do produto tensorial. E aqui, como eu já estou usando números reais, né? Claro, isso aqui é particularizado para o caso em que eu tenho uma única variável, tá? É 1. Né? Depois eu vou mostrar o resultado geral. Então, entende? Isso aqui é só expressando essa tautologia aqui de cima, com esta notação que eu introduzi, mas nessa passagem isso passa a ser um vínculo não trivial, porque agora eu tenho que checar a consistência do produto tensorial, enquanto que aqui ela era obviamente garantida. Tá? Então, para que vocês tenham um exemplo disso, eu vou mostrar um candidato que parece muito razoável a um quantificador qualquer, tá? Digamos, de emaranhamento. Eu dizia, olha, eu achei uma medida de emaranhamento que é assim, para n cópias, ela depende apenas do emaranhamento de uma cópia dessa forma. N, um número real qualquer diferente de 0 elevado a n menos 1, vezes o emaranhamento de uma cópia. Pronto. Note que para n igual a 0, isso dá 0. Beleza? 0 cópias não tem emaranhamento. Para n igual a 1, isso aqui vira lambda elevado a 0, portanto, vira 1. N vira 1 e isso aqui vira 1. Portanto, é um emaranhamento de uma cópia como deveria ser. Tá?
E para n igual a 2, isso aqui é 2 vezes lambda é 1. Beleza. Né? Se lambda for maior do que 1, menor do que 1, você teria superaditivo, subaditivo. Porém, quando você testa isto aqui, ó, simplesmente isto aqui, tá? Você acha que este cara jamais pode descrever uma grandeza quântica daquela forma que eu estava mostrando antes, porque a propriedade não se verifica. Tá? Então, isso é só para mostrar a vocês um exemplo super simples, que não é qualquer função que vai poder desempenhar o papel pretendido. Tá certo? Então, por exemplo, jamais você vai encontrar uma grandeza quântica cuja expressão em termos dela calculada para uma cópia só seja isso aqui. Tá? Pronto, então o que eu vou fazer é explorar isso, né, de maneira um pouco mais sistemática. Então deixa eu só dar o resultado geral, eu não quero demonstrar, não quero nada, é só para dizer a vocês que existe, quando você generaliza para uma função que, por exemplo, dependa do emaranhamento de uma, duas, etc., que cópias, né, você tem uma propriedade análoga e um vínculo análogo. Tá? Isso aqui é só para dizer isso, não precisam se preocupar. Mas existe um vínculo que você consegue usar e aplicar, tá bom? Não vou querer entrar em detalhes. Pois bem, eu precisei, então, deste ingrediente, né, dessa pequena relação de consistência, e daí, né, um fiozinho que eu vou tentar puxar a meada. Né? Então, eu vou fazer uma hipótese aqui, é que esta função, tá? Então, eu agora estou dizendo, tudo bem, suponha que é verdade, que eu achei uma medida que tem essa propriedade. Ela é descrita por uma certa quantidade de números reais, né? Por exemplo, a coerência de 2 cópias, a coerência de 4 cópias, etc. Né? Mas eu vou assumir que ela é bem comportada para 0 recurso, ou seja, em E igual a 0. Eu estou chamando esse cara aqui de vetor E. Tá? Então, eu vou assumir analiticidade em torno de 0. Isso é uma hipótese bastante fraca. Né? Eu só estou dizendo que a função é analítica em torno de 0. Né? E aí eu estou usando aquela primeira coisa lá da teoria de recurso formal, que é dizer que esse cara vai ter que ser 0 quando eu tiver 0 recursos. Né? Quando eu assumo isso, eu posso dizer, bom, então eu tenho uma série de Taylor, né, como é em torno do 0, uma série de Maclaurin, que converge para o valor que eu quero calcular dentro de uma certa bola. Tá? Então, muito simples. Então, essa hipótese agora me diz, quando eu tenho uma função de uma única variável, e aí eu, em alguns pontos, parei de usar o E1 aqui, para não carregar a notação, então eu estou dizendo, essa grandeza, que para N cópias é determinada exclusivamente por ela calculada para uma cópia, pode ter uma expansão de Maclaurin. Está aqui. Tá? É isso que essa hipótese implica. E aí, quando eu uso aquele vínculo, eu tenho a série daqui dentro expandida na daqui de fora, que eu abro e posso coletar, né? Está aqui. Do lado de cá eu uso essa simplesmente, e do lado de cá eu vou ter uma composição. Não é que é simples de fazer, mas eu não vou entrar em detalhe aqui. Tá? Né? Então, essa série de Maclaurin, ela tem coeficientes que, claro, dependem de n, do número de cópias que eu estou querendo calcular. Então, a série de Maclaurin que entra aqui é com k, a que entra aqui, que vai pegar ela como argumento, é com n sobre k, e aqui eu vou comparar do lado esquerdo com n. Então, isso, gente, vai terminar me levando a relações de recorrência. Eu vou acabar de fazer esse serviço aqui e fazer aquilo que a gente faz em cálculo 2, 3, em probleminha de física 1. Coletar termos de mesma ordem e igualar os coeficientes. Se isso é uma igualdade. É isso que eu digo, que eu acho que mesmo um estudante que não acabou a graduação pode acompanhar o raciocínio, porque basicamente a gente está falando aqui de séries e mais na frente um pouco de combinatória. E aí acontece isso, quando você junta os termos de primeira ordem, você tem uma relação de recorrência para o coeficiente de ordem 1 da série para n cópias com a série para n sobre k cópias e a série com k cópias. E aí você vai conseguindo resolver essa relação de recorrência
E com esse pouquinho de informação, você consegue dizer a série de Taylor de uma função qualquer que se preste a ser fisicamente aceitável para descrever, no caso em que o emaranhamento ou a coerência de uma única cópia basta para determinar o resto. Né? Então, é interessante, porque de tão pouco você consegue uma série de Maclaurin bem determinada. Claro, há parâmetros livres aqui ainda, né? Mas já é bem mais fixo. Né? Note que, para saber, nesse caso aqui, por exemplo, né? Que é uma função que eu consigo determinar o valor dela para n cópias arbitrárias, sabendo apenas a variável que é aquela mesma função calculada para uma cópia, né? Desde que eu saiba os coeficientes de Maclaurin da expansão para duas cópias. Tá vendo? O D2 entra aqui, o D1 entra aqui nesse Ni, né? O caso aditivo está aqui quando Ni igual a 1, né? O resto zera e eu fico com N vezes E. Tá? Então eu consigo fazer isso. Tá? E a gente consegue fazer esta... então eu fiz para o termo de primeira ordem, o termo de segunda ordem. O Lucas Felipe conseguiu calcular explicitamente o termo de terceira ordem, o meu aluno que acabou o mestrado recentemente nesse tópico. E eu também não vou demonstrar, mas é possível mostrar que este resultado aqui é válido, ou seja, que a relação de recorrência que você tem para um número arbitrário para uma potência arbitrária é determinável e você pode usar um computador para resolver. Tá? Então, para a gente não ficar só no abstrato, por exemplo, nós achamos uma medida de coerência na literatura que é muito comum, que é a soma do módulo das coerências de uma matriz de densidade. Né? Ou seja, você simplesmente soma todas as coerências numa dada base, obviamente sem considerar as populações, e diz que aquilo é a coerência do estado. E aí você calcula para 2, né? O Lucas calculou para 2. Aí já é uma matriz 4 por 4, mas ainda dá para calcular. E mostrou que ela se escreve em termos da coerência só de ρ, né? Esse Czinho é a coerência de ρ, então, como 2C mais C2, que é isso aqui. E aí despertou a curiosidade e a gente conseguiu determinar analiticamente que para n cópias a coerência chamada L1 norma tem esta propriedade. Então, ou seja, a gente mostrou que essa nossa teoria já está aí embutida, pelo menos em uma medida. Né? Ou seja, a coerência, usando-se essa figura de mérito, é uma medida escalável, né? Porque basta saber a coerência de 1 para saber a de n, sem precisar ir para espaços de Hilbert tão altos, né? De dimensão alta, tá certo? Então, isso é um exemplo, né? Ô Cid, eu tenho quanto tempo ainda? A rigor, você está chegando no final, mas Tá bom. eu acho que a gente tem tolerância aí, né? Tá bom, tá. Eu acho que eu não tenho não tem mais tanta coisa para dizer, não. Tá bom, então isso também foi um resultado da dissertação do Lucas, né? Ou seja, a gente viu que tinha grandezas de interesse, né? Esse resultado não existia na literatura e a gente obteve justamente seguindo essa linha aí, tá? Então, eu só quero mencionar agora um caso um pouquinho mais complexo, que é bonito, que é quando o emaranhamento de uma cópia não é suficiente. A gente achou uma grandeza na literatura também, em que você precisa calcular o emaranhamento na verdade, de J cópias e de L cópias, e com esses dois pedaços de informação, você determina o resto. Tá? Rapidamente, a teoria, claro, a gente também usa a expansão de série de Maclaurin, só que agora com duas variáveis, as relações de recorrência se acoplam e dá um resultado muito bonito, que você consegue determinar para um número qualquer de cópias que seja uma potência de 2, né, sabendo o resultado para... Eu chamei E e F aqui para um certo número de cópias e aqui para outro número de cópias, tá? 2 e 4, por exemplo. E os coeficientes você termina mostrando, isso é um teorema, que são polinômios de Fibonacci. Né? Então, você consegue
achar esse resultado. E aí eu fui para a literatura atrás de alguma grandeza que tivesse sido calculada numericamente, porque, como eu falei para vocês, é muito difícil, né, para um número suficiente de cópias que eu pudesse testar a teoria. Né? Então, eu achei uma grandeza complicada, que eu não vou querer explicar para vocês aqui, né, mas ela tem a ver com a capacidade que você tem de, dado um monte de estados, você destilar, como a gente chama, um número menor de estados maximamente emaranhados. Tá? Então, para a gente vai bastar isso. Tá? Eu só coloquei uma definição aqui para vocês entenderem um pouco por que a gente não consegue calcular para um número arbitrário de cópias, porque tem um monte de otimizações, o ínfimo, o sup, e isso é um inferno numericamente, né? Então, eu vou pular a parte formal e só dizer que, primeiro, para uma certa família de estados, a gente conseguiu demonstrar exatamente que esta capacidade de destilar N estados de Bell arbitrários, ela depende apenas da capacidade de destilar, digamos, 10 e 14, qualquer que você escolha, tá? E e F é qualquer número par de cópias que você escolha. O resto está completamente determinado. Né? Então, com isso, a gente ficou... a gente achou um exemplo de dois escalabilidade, né? Em que eu determino o valor para N cópias, sabendo o valor para 2 cópias menores. Então, sei lá, 2 e 4, eu consigo determinar 8, 16, 2 elevado a 100, etc. Tá? Pois bem, e para uma grandeza, e para uma família de estados, esse estado aqui, que é basicamente uma mistura estatística de um estado puro maximamente emaranhado com ruído branco, né? Eu vou querer saber quantos eu consigo destilar de estados maximamente emaranhados. Pois bem, nisso não tem expressão analítica. Tá? Existe apenas um procedimento numérico para calcular essa grandeza para essa família de estados esfericamente simétricos. Tá? Então, eu olhei esses resultados aqui numéricos e, bom, o cara foi o maior que eu vi, né? 100 cópias, né? Um trabalho gigantesco e ainda tem superativação, ó, dá zero, a taxa de destilação dá 0 para 1, 2, 3, 4, 5 cópias, ela só dá diferente de 0 para 6 cópias, né? Nós usamos a teoria, aqui estão alguns, eu não vou falar dessa parte, eu vou pular um pouquinho porque a gente já está no fim, mas a gente usou a teoria, o Lucas, né? Calculou a teoria usando o fato de que é superativado, então ele colocou que o E de 2 é igual a 0, depois ele pegou o E de 6 e o E de 36, né? Então está aqui, o E2 e o E3 é como se fosse a destilação de 6 cópias, a destilação de 36 cópias. Isso aqui sai das relações de Fibonacci, e o que a gente conseguiu foi essa linha tracejada aqui. Né? Então, ou seja, a gente conseguiu determinar a taxa de destilação com uma função muito simples, sem precisar fazer procedimento numérico, com essa precisão aqui. Né? E muito interessante, o nosso limite assintótico, que a gente consegue calcular também, que é finito aqui, né? A gente tem um erro de 3%, se não me engano, para o vermelhinho, que é o limite numérico, mas é exato nesse caso. Tá bom? Então, eu acho que a mensagem, talvez o fim tenha sido um pouquinho corrido, mas a mensagem é que a gente está conseguindo mostrar que há grandezas na literatura já, que são muito complexas de calcular, né, que são quase inviáveis e que a gente está desenvolvendo uma maneira de, pelo menos, aproximá-la de maneira viável, né, sem a necessidade de uma superestrutura numérica. Tá certo? Bom, eu vou acabar, acho que já passei bastante de tempo, ou talvez um pouco, né? Bom, claro, isso é um trabalho em curso, né? Eu pretendo fazer vários testes e buscar ainda caracterizar melhor
que tipos de grandezas úteis na mecânica quântica e na informação quântica a gente pode vestir nesse formalismo, né? E também, assim, procurar determinar com que precisão nós estamos fazendo a coisa, uma teoria melhor para barras de erro e etc. Tá bom? Então, essa teoria tem um único artigo publicado, por enquanto, no ano passado, mas tem os artigos aí da dissertação do Felipe que devem sair, tá bom? Bom, acho que é isso aí. Obrigado a todos. E estou à disposição aí para perguntas, se houver. Obrigado, Fernando. Vamos agradecer ao Fernando Parizo aí, abrindo o microfone e aplaudindo pela apresentação. Parizo, aqui no chat não tem nenhuma pergunta. Eu quero pedir, então, aos participantes aí que, se tiverem perguntas, por favor, se manifestem. Ô, Fernando, então posso fazer uma pergunta? Pode. É que esse problema que você descreveu, para mim, assim, tem uma cara também próxima de um problema como o do repetidor quântico, por exemplo, né? Que você começa com muitas cópias e a partir daí você, no final, vai ter que realizar uma certa tarefa, né? Com aquele repetidor. Você chegou a ver alguma coisa nessa linha? A resposta é sim e não, na verdade, porque não especificamente, tá certo? Mas o que você está dizendo é que, por exemplo, para você trabalhar, né, fazer o uso de um repetidor quântico, você vai pegar um monte de estados padrão e fazer um protocolo que vai ter uma taxa de sucesso né, lá na frente. Claro, essa taxa de sucesso é uma figura de mérito que, em princípio, está passível de ser analisada dessa forma. Né? Mas eu não olhei especificamente para a figura de mérito associada a um repetidor quântico. Tá certo? Porque às vezes a figura de mérito pode ser, porque repetidor quântico muitas vezes é usado para distribuir emaranhamento. Isso. Então você tem uma situação exatamente de começar com cópias iguais de estados com certo emaranhamento. Isso. Operar exatamente. E no final ter um estado com determinada quantidade de emaranhamento. Você pode usar a mesma quantidade no estado inicial e final, mas não tem por que ser aditivo, né? Exatamente. É um caso em que e, na verdade, tem vários casos assim, só que eu não estou, por enquanto, com tempo para investigar vários e etc., mas há várias situações em que você pode olhar para essa figura e ver, será que eu consigo ir por aí, né? Tentando descrever ela como escalável, que é como eu estou chamando esse tipo de descrição matemática, né? E é isso que eu quero fazer, assim que eu tiver um tempo aí, e também escrever os artigos, né, que já os resultados que já tem, né, mas eu quero chafurdar aí para ver o que é que sai. Depois eu lhe pergunto mais sobre isso aí, né? Tá bom, a gente vai ter várias conversas aí sobre isso. Obrigado. Mais alguma pergunta, hein? Opa, posso perguntar, professor? Foi uma... Sim, claro. Ô, Parizo, a questão da condição de contorno, alguma coisa, condições gerais que você pode fazer a teoria, alguma restrição, porque tem alguma restrição que você colocou, como é que ficou isso aí? Condição de contorno no problema que você está... Então, ainda é muito geral, né? Então, claro, por exemplo, o Guilherme aqui, aproveitando já, ele pergunta, por exemplo, se sabe alguma coisa sobre a homogeneidade da função E. A questão é que não é a função E, né? A E é diferente para cada tipo de coisa que você está interessado. Então, em algumas para algumas figuras de mérito, pode ser que haja homogeneidade de grau tal, não sei. Sabe, Guilherme? Mas é mais ou menos o que o René está perguntando, aí, condições de contorno e tal. Eu ainda não fui atrás de coisas muito específicas, sabe, René? Mas com certeza, quando eu começar a funilar e dizer, agora eu estou olhando para esta figura de mérito,
e ela tem que se comportar assim, assado, pode ser que apareçam mais vínculos que me deem informação suficiente para determinar, de fato, qual é a função, né? Mas eu ainda não fiz isso de maneira sistemática. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Fernando, eu não tenho uma pergunta, mas tenho um comentário a fazer, que é o seguinte. Cá na ótica, a gente identifica alguns parâmetros e tal que servem para dizer se um sistema é bom ou ruim. E isso, em inglês, chama-se figure of merit. Mas traduzir figure como figura, eu acho que não é só porque se a gente está criando uma linguagem em português, uma linguagem científica, talvez a melhor coisa fosse indicador de mérito, ao invés de ser figura de mérito. Então, mas você quando vai falar de frequência, você fala de faixa ou de banda? As duas coisas. Pois é. Figura de mérito é a mesma coisa, né? Figura de mérito já virou um jargão padrão. Então, é tarde demais para fazer isso, eu acho. Inclusive na engenharia, né, Cid? Na engenharia é usado figura de mérito desde a época que você era engenheiro. O microfone, Cid. Sim, na engenharia é usado há muitos anos isso, é? Desde que você formou-se em engenharia na UFPE. Faz tanto tempo que eu esqueci disso, Fernando. Então, eu concordo com você, mas realmente agora é tarde demais mesmo. Tá bom. Mas na ótica eu vou continuar falando indicador de mérito, porque não é figura, né? Mas desculpa, foi só um comentário, né? Não, tá. Concordo. O Antônio, então, me lembrou que eu estou esquecido disso aí da engenharia. Bom, tem mais alguma pergunta ou algum comentário? Bom, se não tem, eu acho que resta agradecer novamente ao Fernando Parísio aí pela apresentação, né? E vamos para o próximo colóquio na sexta-feira próxima. Tá bom, eu agradeço a todos aí pela paciência, pela audiência.